Vamos meditar em Lucas 19. O título é Zaqueu, o publicano. Quando todos acharem, diga amém e graças a Deus. Pai, fale conosco através dessas santas escrituras, revelando a tua palavra, o teu querer e a tua soberania, em nome de Jesus. Assim diz as santas escrituras. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, e recebeu-o com gosto. E vendo todos isto, murmuraram, dizendo que entrara para se hospedar de um homem pecador. E levantou-se Zaqueu e disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo, o quadriplico. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque os filhos do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Coloque a Bíblia no seu assento e dê uma salva de palmas para Jesus. Aqui, as Santas Escrituras falam sobre um homem chamado Zaqueu. A Bíblia começa dizendo que Jesus iria passar por onde Zaqueu estava. A primeira coisa que ele quer nos ensinar hoje é que Jesus é um Deus onipresente. O que significa isso? Ele está em todo. Naquela época específica, Jesus passava por alguns lugares. Hoje não. Jesus está em todo lugar. Por isso que a palavra diz que nós somos muito, mas muito privilegiados. Porque no Antigo Testamento, na época de Jesus, na época do Novo Testamento, na época do Antigo Testamento, era diferente. Hoje, todos, a qualquer momento, podem buscar a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo e receber. Não há limites, não há onde você se esconda ou esteja. Você pode estar escondido lá no beco mais baixo do mundo. Jesus está lá. Você pode estar no abismo. Jesus está lá. Você pode estar nos montes. Jesus está lá. Em qualquer lugar e situação que você estiver, se você clamar Jesus, ele vai estar lá. Mas nós estamos falando da época dele, que as pessoas tinham que correr para achar Jesus. Tinha que ficar, não, Jesus vai estar hoje. Será que Jesus vai estar lá na Galileia? Será que Jesus vai estar na Judéia? Eles ficavam pesquisando. Jesus vai passar hoje, você fica esperto. Porque talvez aí ficava a multidão lá esperando Jesus passar. E hoje você dobra o teu joelho e tá Jesus daí.
Eles ficavam lá, ó, na expectativa. E Zaqueu descobriu isso. Jesus vai passar por aqui hoje. Aí a Bíblia continua dizendo que havia um homem chamado Zaqueu, e ele era chefe dos publicanos e era rico, e ele procurava ver Jesus. Ele era um homem de alto escalão, um homem de posse, com riquezas, com um cargo muito bom. Mas não importa se você é rico ou humilde, se você é grande na visão dos homens ou pequeno, se você tem saúde ou se você não tem. Todos precisam de Jesus. Todos. Ah, aquele é rico, ele não precisa, não. Todo mundo precisa de Jesus. E Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não é só para os humildes. Jesus não é só para os ricos. Jesus é para todos. Todos que o buscam. Mas aquele homem tinha muitas posses, muitas riquezas, e ele era chefe dos publicanos. Publicano era considerado um homem ruim, porque ele era cobrador de impostos. E não só isso, cobrar impostos não tem problema, mas eles cobravam juros indevidos. Imagine você ficar lá o mês inteiro trabalhando e vem um cobrador querendo tirar o que é devido e mais do que é devido. Você ia ficar feliz com esse ser humano abençoado na tua vida? Você ia ficar bravo. Se não fosse crente, você ia até xingar ele. Ia falar mal, até crente xingaria se não vigia. Por quê? Porque o homem fazia o mal, gente. Então eles eram bem vistos? Não. O povo não queria passar longe desses publicanos. Queria eles distantes. Se olhava no outro lado da rua e tivesse um pau, a vontade era dar uma paulada. Porque fica pegando o dinheiro dos outros. Então você já entende que ele não só era publicano, mas ele era o chefe. Se ser publicano já era ruim, imagine o chefe de todos os publicanos. Esse daí é que dá ordem para roubar o nosso dinheiro. É esse daí que é o safado. As pessoas olhavam e pensavam exatamente isso. Então, para completar, que ele não era nem um pouquinho bem visto. Ele era muito, mas muito mal visto. Porém, ele ouviu falar de... E ele teve curiosidade. Ele falou, o que é esse fulano de Jesus aí que todo mundo fala? Quem é esse Jesus? Que fala que esse Jesus cura, liberta, transforma, água em vinho, passa no meio da água, em cima da água, faz miséria aí. Quem é esse Jesus? Ele despertou uma curiosidade, uma vontade de conhecer Jesus. E todos nós já despertamos essa vontade, ou iremos despertar. Porém, eu quero que você entenda essa segunda parte. Ele teve vontade de conhecer quem? Jesus. Mas a Bíblia começa com os problemas. Toda vez que você quer ir até Jesus, que você quer conhecer Jesus, o que acontece? Problema. Ele teve a vontade, não teve? Mas agora eu vou te contar os problemas para que ele não chegue até Jesus. A Bíblia diz que ele era o quê? Ele é uma pessoa de pequena estatura, ele era baixo. E a Bíblia, no verso 3, diz que havia uma multidão, e por ele ser baixo, teria como ele ver Jesus? Conhecer Jesus? Aí já é o primeiro problema.
Toda vez que você quer conhecer Jesus, que você quer vir na igreja, que você quer se achegar a Deus, vai se levantar o que na tua vida? Problemas, dificuldades. Para quê? Para te impedir de chegar até quem? Até Jesus. Muita gente tem vontade de conhecer Jesus. Muita gente tem vontade de ter experiência com Jesus. Mas os problemas que se levantam impedem essa pessoa chegar até quem? E o mesmo aconteceu com Zaqueu. O problema é que ele queria conhecer Jesus, mas estava impossibilitado pela multidão que estava na frente dele e pela sua baixa estatura. E ele poderia falar o quê? Eu tentei. Não tem como. Eu tô aqui, mas eu vou fazer o quê? Se eu sou de baixa estatura, e olha o tamanho dessa multidão. Eu sou rico, eu não preciso disso. Aí vem as setas, as questões, vem um monte de coisa para falar, oxe, eu vou lá enfrentar essa fila, eu vou lá acordar de madrugada para ir na igreja, acordar de manhã para ir para a igreja, eu vou lá cansado do dia inteiro, eu vou lá fazer o quê? Ver pastor falando? São coisas que vão se levantar. Às vezes é o problema financeiro, o problema emocional. Às vezes é que você está saindo, aí acontece um pepino lá, o salto quebra, a chave quebra, o fulano começa a ficar doente. É um monte de coisa que quando você coloca dentro do seu coração de fazer o quê? De conhecer Jesus, o que acontece? Se levanta as problemáticas. Mas Zaqueu, quando se deparou com um problema, ele fez isso? Falou, não dá, vamos voltar para trás? Ele arrumou uma solução para conhecer Jesus. E qual foi a solução que ele arrumou? Ele subiu nesse cômodo, subiu numa árvore. Olha só, ele foi sábio, ele foi inteligente, ele foi perseverante. Ele não se contentou com o não. Ele não permitiu que aquela dificuldade impedisse ele de chegar até Jesus. Não, ele não permitiu. Sabe o que ele fez? Ele arrumou uma forma de permanecer e continuar e ter um encontro com Jesus. E aí ele viu aquela árvore e falou, tô vendo isso daí, eu acho que eu vou subir nessa árvore. E aí ele subiu na árvore, aí ele falou, olha Jesus ali. Eu achava que Jesus era mais bonito, era mais alto. Mas Jesus é simples desse jeito. O que tem de diferente nesse homem? Porque quando se olhava para Jesus, não se olhava muita diferença. A Bíblia diz que não enxergava algo diferente. Ele não veio como um rei. Ele não veio como um homem poderoso. Ele era um homem simples. Nasceu numa manjedoura, ele era um homem simples. E não era o que ele mostrava na sua aparência que fazia ele ser reconhecido, mas era o que saía de dentro dele, que manifestava a glória dele. Muitas vezes, nos dias de hoje, as pessoas estão reconhecendo líderes espirituais, igrejas, pelo quê? Pelo exterior, pelo que apresentamos. Mas Jesus, ele quis mostrar, não, vocês não vão me conhecer, vocês não vão me seguir pelo que eu mostro de exterior, porque eu sou um rei, porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho palácios, eu tenho poder. Ele poderia, mas ele não quis isso. Ele veio como uma pessoa simples, num jumentinho, misericórdia, mas ele queria que as pessoas entendessem que tudo o que ele fazia aqui não vinha dele, vinha de Deus. E aí, quando as pessoas olhavam, ele sempre falava, quem fez foi Deus. O que eu digo vem de Deus. Ele dava glória a Deus. E ali as pessoas viam, e no primeiro momento falavam, misericórdia, que é esse homem? Quando ele chegou na onde ele nasceu, em Nazaré, as pessoas, isso aí não é o filho de José, o filho de Maria, tá vindo aqui pouposo, achando que é o quê? Porque quando olhava João Batista, falava um homem que comia grilo,
no meio do deserto. Não, porque a glória não vem do que é nosso, mas vem do que é de Deus. Nada que eu e você nós podemos ter a melhor oratória do mundo, a melhor técnica do mundo em louvor, em pregação, mas se não vir de Deus, não prospera, não dá certo, é vazio. Porque não é o que eu, pastor Yuri, faço ou você faz que tem poder. Nós não temos poder de curar ninguém, libertar ninguém, convencer ninguém do pecado. Não. Mas tudo que sai de nós, que tem efeito, é que vem de Deus. E ali, Jesus não quis demonstrar isso. E ali, Zaqueu olhou para Jesus e disse, parece um homem simples. Mas o povo fala bem dele. Aí quando ele estava lá, ele não se abateu com os impedimentos. Ele não se abateu com as batalhas. Mas ele prosseguiu. Antes de eu ir para a próxima parte, eu queria que frisar nisso. Toda vez que você quiser se achegar a Jesus, que você quiser estar com Jesus, vai acontecer o quê? Vão se levantar impedimentos. Isso é natural. Comigo, com você. E às vezes o pessoal até fala, quanto mais eu oro, mais demônio aparece. Por quê? Esses impedimentos, eles servem para não nos fazer chegar até Jesus. Porque o diabo sabe que quando nós chegamos em Jesus, alguma coisa acontece. Zaqueu conseguiu o quê? Chegar e ver Jesus. E quando ele conseguiu ver Jesus, ele olhou lá para a árvore e disse, Zaqueu, desce depressa, porque me convém hoje me hospedar na sua casa. Diga glória a Deus e aplauda o nome de Jesus. Quando ele chegou em Jesus, algo aconteceu. Porque o propósito dele era o quê? Não era ver? Ele não conseguiu chegar no seu propósito? O milagre aconteceu. Quando a gente não se deixa vencer pelos impedimentos e chega no nosso propósito de chegar até Jesus, algo acontece. E aconteceu na vida de Zaqueu. Zaqueu, naquele momento, Jesus já tinha visto ele. Jesus sabia de tudo. Mas Jesus quis ver até onde Zaqueu ia. Se as situações não impediriam Zaqueu de chegar até Jesus. E quantas são as pessoas, ou até às vezes nós, que às vezes não conseguimos concluir o que nós propusemos no nosso coração. Porque se levantaram o quê? Impedimentos. E aí no meio do caminho, a gente desiste. A mulher hemorrágica, o que aconteceu? Ela propôs no coração dela, se ela tocasse na orla de Jesus, ela seria o quê? Curada. Mas foi fácil. Também se levantaram impedimentos, gente. Antes de ela chegar até Jesus, a mulher já estava anêmica, fraca, doente. Beleza. Quando ela chegou onde Jesus estava, tinha uma multidão. Como que ela ia passar no meio daquela multidão para tocar em Jesus? Fraca, enferma, doente. Mas quando ela viu a multidão, ela poderia ter falado o quê? Eu vou voltar para trás. Não tem como, eu estou fraca. Como que eu vou chegar lá em Jesus? Não é. Mas ainda assim, ela se esforçou, perseverou. E quando ela tocou na orla de Jesus, ela foi o quê? Foi curada. Então, para mim e você vencer, a gente vai ter que romper as barreiras, romper os impedimentos, romper as circunstâncias que se levantarão para obstruir a nossa chegada até Jesus. Então, entenda que é muito, mas muito normal isso acontecer.
Muito mesmo. Acontece muito em novos convertidos. Eles chegam aqui tudo feliz. Olha que bênção, que culto abençoado. Mas poucos conseguem vir no outro culto. Ela consegue vir no primeiro culto, mas no segundo culto, por quê? Porque se levanta os impedimentos. E nem todos têm a força de romper. Nem todos têm a força de permanecer e se esforçar para continuar em Jesus. Mas o Senhor está dizendo, minha igreja, persevera nessa peleja. Rompe este impedimento. Não pare, arrume uma forma de chegar e ver Jesus. Muitas pessoas às vezes falam, pastor, eu não estou sem tempo, é trabalho, é isso, aquilo. Uma forma. Não importa, dá teu jeito. Porque Zaqueu podia falar, não tem jeito. Sempre tem um jeito de a gente chegar até Jesus, ver Jesus. Sempre. Quem quer ver Jesus, vai arrumar um jeito. Quem realmente quer ver Jesus, vai subir em cima da árvore. Mas quem não quer, vai olhar a multidão e vai dizer, não tem jeito. Não tem como. Como que eu vou ver? Não tem como. Como que eu vou chegar até Jesus? Eu não consigo ir até a igreja. Tem gente que eu já vi andar quilômetros a pé. A Daniela é exemplo, ela anda. Não, eu sei, mas ela anda uma região até boa, né? Para chegar aqui. Por quê? Ela não viu impedimentos. Outra pessoa podia falar, não tem como não. Mas tem gente que já me contou que andava muito para chegar na igreja. Quilômetros mesmo. Pessoas que lá estão no campo rural, que às vezes a igreja fica distante, às vezes anda, pega a balsa, pega isso, pega aquilo, para chegar. E às vezes... Por quê? Elas não veem impedimento de chegar até Jesus. Mas quando você não quer chegar até Jesus, sabe o que você faz? Uma problema, uma desculpa, uma dificuldade. Mas eu estou cansado. Mas não tem como ir. Sempre tem um jeito. Cabe você querer. Mas muitos poucos hoje querem ver Jesus. As pessoas querem a facilidade. Se está aqui do lado, ótimo. Se está muito longe, não tem como. Se tivesse ali, eu ia. Mas como não está, não dá mais. Então isso só mostra que realmente a pessoa não quer ver Jesus. Ela tem a vontade, mas não tem a disposição. Quando eu congregava antigamente em outra igreja, eu saía daqui de Cotia lá para Santa Cecília. Eu pegava um ônibus até o metrô Butantã. Do metrô Butantã eu pegava a linha amarela inteira, que é mais de 10 estações, e entrava na linha vermelha para chegar na igreja. Saia do trabalho, que saía em torno de umas 6 horas, o culto era 7h30, eu chegava lá 8 e pouco. Já quase acabando o culto. Com tudo isso, porque eu queria ver o quê? Jesus. E aí algumas pessoas falam, mas você ia lá já quase acabando o culto. Não era estar no culto ou ver, era você ter o compromisso de chegar até lá e buscar a Deus. Então assim, é essa disposição que nos dias de hoje faltam nas pessoas. As pessoas, elas, nas primeiras barreiras, elas desistem de ir até Jesus. Se tiver tudo facinho, ela até vai. Mas no primeiro
empurrão, no primeiro impedimento, no primeiro dor no calcanhar, as pessoas falam que a primeira multidão, as pessoas falam, eu gosto muito de Jesus, é muito bom, mas não dá mais, não dá não. Não tem como, tem sim. Dá o teu jeito, sobe em cima da árvore, faz alguma coisa. Mais família, né? Exato. Tem que andar dessa milha, tem que tomar esse posicionamento. E aí, quando Zaqueu chegou até Jesus, as pessoas começaram a olhar e falar, diz que é filho de Deus, mas está aí com história furada com esse safado desse publicano. Se ele soubesse quem é esse publicano, que nem é publicano, é chefe, ele não estaria querendo ir na casa desse indivíduo e nem conversando com ele. E aí, Zaqueu, vendo todo esse alvoroço, ele falou, não, eu tenho que fazer alguma coisa, que eu estou sujando o nome de Jesus. Aí ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, se eu fiz alguma coisa de mal a alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Aí a primeira coisa que ele já mostrou, se ele realmente estivesse roubando muito, ele não faria isso. Por quê? Mas assim, eu quero que você entenda que eu creio que ele não tinha feito muito errado. Porque se realmente, imagine, 4 vezes mais, é muito, se ele tivesse roubado muita gente, é muito dinheiro. Porque quanto tempo de imposto ele não defraudou? Se em uma pessoa ele tivesse que restituir 4 vezes, então, e eles defraudam, e ele era o chefe. Ele não mexia com uma pessoa. Ele tinha os publicanos e ele recolhia de todo mundo. Então, eu creio que ele pode ter feito algumas coisinhas erradas, mas ele teve o seu limite. Mas ele só mostrou, ó, se eu fiz alguma coisa de errado, 4 vezes mais. E eu vou dar metade de tudo que eu tenho para os pobres. Quando a pessoa reconhece, né? Aí eu vou entrar nesse ponto. Mas se ele tivesse roubado muito, não ia sobrar nem dinheiro para ele dar metade para os pobres. É a lógica. 4 vezes mais. Restituir tudo que roubou, se ele tivesse realmente, fosse uma pessoa pilantra, ele não ia ter dinheiro. Mas eu creio que ele tinha uma boa prática. Não dá para saber. Isso daí é uma suposição pelo raciocínio. Que como ele falou que ia dar metade de tudo que ele tinha, então ainda ia sobrar uma boa parte. Então, aí eu queria... Não teve que fazer as coisas por ele. Tinha o governador, tinha o rei. Isso. Então, assim, é a mesma coisa. Tem pessoas, vereadores, prefeitos, secretários, que fazem o que o governante repassa. Às vezes não é nem ele. Mas chega o fulano lá e fala, ó, a partir de hoje você vai cobrar tanto. Que nem, infelizmente, no governo antigo de muitas, e até agora, né? Quanto que eles não roubaram em escola, em obra, em tudo. Chega lá no secretário e fala, ó, assine isso daqui. O secretário fala, mas não estou entendendo essa história. Por quê? O orçamento dá tanto. E você está pedindo nesse daqui tanto? Tem coisa. Aí a pessoa fala, só assina. Se você não assinar, você perde o seu cargo. E ainda eu vou te ferrar. E aí o que a pessoa... Às vezes a pessoa pode nem querer, mas ela se submete à ordem de outro. E isso é muito comum. Quando é funcionário, o funcionário fica com medo de perder o emprego, e aí se o patrão vai lá e fala, faz isso, 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 o que a pessoa faz? Ela vai lá e faz. Então eu creio... Isso. O maior bônus é não ter que puxar o saco de ninguém e nem fazer... Porque quando você é concursado, você não depende, mas quando é cargo comissionado, se você não seguir o jogo, você perde. Então eu entendo que às vezes muitas coisas que ele fazia... Ele não recebia até lucro. Às vezes era lá para terceiros.
Então, assim, isso é um raciocínio que eu faço e eu creio que deveria acontecer. Mas ele quis mostrar, através dessa atitude, o verdadeiro arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é quando você reconhece o erro, você primeiro aceita a salvação, reconhece seus erros e muda de rota. E com certeza ele não estava feliz, né? Com certeza não, porque quando ele teve esse encontro com Jesus, a mente dele abriu, os olhos dele abriu, e ele quis se arrepender. E é assim que a gente acontece no nosso evangelho. Às vezes você está aí no mundão, errante, falhando, pecando, mas aí quando você tem um encontro com Jesus, os seus olhos, as escamas caem. Você conhece Jesus e naquele momento quem conhece Jesus se arrepende. E qual que é o princípio do arrependimento? É deixar de praticar o que era errado. Você não reconhece uma pessoa que se arrependeu, que realmente aceitou a Cristo, só porque ela levantou a mão. Isso não mostra nada. Uma pessoa arrependida não é uma pessoa que prega bem, que louva bem, ou que é pastor, ou que é obreiro. Não, isso não demonstra um arrependimento. O que significa uma pessoa arrependida e salva? É a pessoa que você vê mudança de práticas, de atitudes. Você fala, nossa, como o fulano mudou, né? Fulano ficava falando um monte de palavrão, agora ele é a paz do Senhor. Fulano ficava gritando, batendo de frente com todo mundo. Agora ele fala, não quero brigar não, quero brigar não. Sai de perto com essas histórias. Fulano era fofoqueiro, ficava cuidando da vida de todo mundo hoje. Eu não quero saber de fofoca não. Isso daí mostra o quê? Arrependimento. Mudança, conversão, salvação. Não existe salvação se a pessoa continua do mesmo jeito. Ela só falou da boca para fora. Você não precisa ser perfeito, mas você evidencializa, manifesta mudança. Alguma coisa uma pessoa que recebeu a Cristo tem que mudar. Alguém só vai ver se você tiver mudança. Às vezes, muitos familiares não querem conhecer Jesus, porque às vezes não vê Jesus em nós. Porque quem é a pessoa que manifesta Jesus? Somos nós. Quem é a carta de recomendação do pastor? As ovelhas. A mudança delas. A conduta delas pertinente ao mundo. E aí quando as pessoas vêm, elas falam, de onde que é a sua igreja? Você mudou. Eu sinto uma coisa boa em você. Sinto uma coisa muito boa em você. Eu quero ter isso que você tem. Isso é um arrependimento. E no dia de hoje, nós temos muitas pessoas convencidas. Qual que é a diferença de uma pessoa convencida e convertida? Convertida tem arrependimento e mudança de atitude. Convencida está indo. Mas de um dia para o outro... É só aquele que parece. Parece. Está indo lá, às vezes está lá louvando, está lá no grupo de não sei o quê. Mas no fundo, a primeira barreira tira ela da presença de Deus. E que quantas vezes a gente vê isso? É pouco? É muito. Porque são pessoas que de alguma forma foram convencidas a seguir Jesus. Convencidas por conta de uma igreja bonita, convencidas por conta de amizades, por conta de um acolhimento de uma igreja. Isso é uma pessoa convencida. As coisas estão boas. Mas se as coisas não estiverem boas, ela já deixa. Mas quando você é convertido, não importa o que aconteça, você vai permanecer seguindo Jesus. E ali, depois que esse homem Zaqueu disse essas palavras de arrependimento, Jesus disse: hoje
houve salvação nessa casa. Aplauda o nome de Jesus. O que demonstrou salvação? Foi Jesus falar que você é salvo? Foi Jesus falar, não, vem aqui, me dá a cardenetinha, deixa eu escrever seu nome aqui no livro da vida. Você está salvo hoje. Ninguém te dá salvação. A salvação é uma atitude de escolha sua, de ser salvo, de arrependimento e de aceitar Jesus. Primeiro, mas não existe salvação sem Jesus. Ele decidiu ser salvo e mudar quando ele encontrou quem? Se não tiver um encontro verdadeiro com Jesus, não tem salvação, não tem mudança, não tem arrependimento. Por isso que o nosso propósito como pastores, como pessoas de Deus, é pregar Jesus. Porque quando as pessoas tiverem um encontro com Jesus, a vida muda. Porque quando aquele homem viu, ele só viu Jesus, a vida dele mudou. E o nosso papel não é mostrar coisas naturais, é mostrar Jesus. E quando esse povo, este mundo, conhecer Jesus verdadeiramente, haverá arrependimento, haverá salvação, haverá transformação. E ali, Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa. E ele termina no verso 30. E não haja aqui... Versículo 29. E lhe disse, na verdade vos digo. Não, verdade não. Esse daqui não. Cadê? É 29. Por isso que eu estou vendo aqui a minha página que mudou. Aí tá, achei. No 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio para isso. Quem é perdido? Todos nós já fomos perdidos. O que é uma pessoa perdida? Sem rumo, sem direção, não sabe as coisas. E por isso que a gente não pode julgar os perdidos. Porque se eles estão perdidos, é que eles não sabem o caminho. E como que eu vou julgar uma pessoa perdida? Por exemplo, eu estou indo lá para Bahia, de carro. No meio do caminho eu vou me perder, que eu não sei ir para Bahia. Aí chega uma pessoa e fala, você é tonto mesmo? Você não sabe que é aqui, 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 indo lá e chega lá? Eu falo, meu amigo, eu não sei. É a primeira vez, para você pode ser normal, o caminhoneiro. Mas eu não sei. Mas você não presta atenção. É que você não quer. Pega um mapa. Não, é que eu não sei. A pessoa precisa ser ajudada. Você vai fazer do quê? Você não tem? Beleza, então eu vou te ensinar. Faz isso, 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 você vai chegar lá. Aquela palavra que fala assim, como que vai ser arrependendo se não há quem pregue? Isso, porque assim, se não houver pregação, como se converterão? Como essas pessoas reconhecerão a Cristo? Então, tem muitas pessoas que hoje estão perdidas. Perdidas no mundo, achando que é o dinheiro, que é relacionamento, que é amizade, que é festa, que é isso que vai trazer prazer para ela. E a gente não pode, não precisa julgar elas. A gente tem que manifestar e revelar Jesus. E revelar Jesus. E às vezes muita pessoa não pega isso e acha que o perdido não presta. Ele faz isso porque ele é sem caráter. Ele faz isso porque ele é ruim mesmo. Não presta não. Ele sabe. Não sabe, tem muita gente que realmente não sabe, está perdido. E aí Jesus veio para fazer o quê? Para pegar esses perdidos e levar a salvação. Aí você fala assim, tem pessoa que já foi na igreja e hoje está no mundão. Ele se perdeu. Ele se perdeu. Se a gente não vigiar, mesmo a gente sendo cristão, a gente pode se perder no meio do caminho.
se perder pelas lutas, pelas adversidades, pelas situações, e a gente se perder. E se você, mesmo sendo cristão, às vezes você precisa ser encontrado por Jesus de novo. Eu já me senti muitas vezes perdido. Você entende? Dentro de mim mesmo, assim. E é porque você era ruim? E aí Não. eu tive que voltar para o começo do caminho. Exato. Não Porque... que eu tinha saído, mas Não, sim. dentro, né? Mas você se sentia perdida, você precisava se reencontrar em Jesus. Conectar, né? Reconectar. E é isso que eu e você é o nosso propósito. É levar Jesus para os perdidos. E aí quem vai fazer a obra não é eu e nem você. É aquele que é poderoso para nos salvar. Então, eu finalizo hoje a palavra para vocês, dizendo: quando vocês irem até Jesus, buscarem a Jesus em qualquer momento, vai se levantar situações. Às vezes a gente está passando por uma dificuldade, a gente vai até Jesus buscando socorro. Às vezes um problema na nossa família, na nossa casa, financeiro, sentimental, e a gente tem que ir até quem? Até Jesus, para Jesus nos ajudar. Mas às vezes esse percurso de ir até Jesus vai se levantar lutas e adversidades. Mas a gente não pode parar. É como fala, né? Quando vai se levantar o gigante. Vai se levantar o gigante. Então, é só você não desistir. Continuar, e sempre que se levantar um impedimento, busca uma árvore. Busca subir em alguma árvore. E aí, quando você chegar no propósito que você colocou no seu coração, que é ver Jesus, quando você chega até Jesus, o milagre acontece. Quando a gente chega até Jesus, acontece o que precisamos. Amém? Amém. Se coloque de pé e dê uma salva de palmas para Jesus. Feche os seus olhos agora e vamos neste momento pedir para que esse Jesus a quem nós viemos ver, a quem nós viemos encontrar, Ele possa tocar na nossa vida. Ele possa nos renovar, Ele possa nos fortalecer. É esse Deus que eu e você viemos buscar. Pai, como Zaqueu, hoje nós viemos te buscar, te ver. Nos deixa te encontrar. Nos toca, nos renova, nos fortalece. Da mesma forma que o Senhor fez, entregou salvação na vida de Zaqueu, entrega a salvação na nossa vida, Espírito Santo. Esteja conosco nas nossas fraquezas. Esteja conosco nas nossas dificuldades. Santo e poderoso Deus, Deus de glória, Deus de honra, Deus de poder, fortaleça-nos, renova-nos, toca na nossa vida, porque precisamos do Senhor. Não nos deixa se perder no meio do caminho. E se alguém aqui entre nós está perdido, que essa pessoa possa se achar. Se achar em Jesus, se achar no Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Fortalece-nos, Santo Espírito de Deus, para que possamos viver, meu Pai, o melhor no Senhor. Obrigado, Jesus, por esse culto. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nós, Pai. Porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Tudo, Senhor, é perda se não tivermos o Senhor. Tudo, Senhor, não tem valor se não tivermos, Senhor, o Senhor na nossa vida. Então, em nome do Senhor Jesus, renova essa pessoa. Renova essa pessoa.
Aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Aleluia. Tudo pena se não vier a ti. A tua presença, a tua graça que basta. Sem o Senhor não vivo, sem você não sei onde. A tua graça, sem tua presença nada importa. O que adianta
você quem está no seu lugar. Glória a Deus. Creia nisso, igreja. Que no Senhor, nós encontraremos tudo o que precisamos. Mas saiba que lutas irão, situações se levantarão, mas nós não podemos parar, mas nós devemos romper os obstáculos e procurar um meio de prosseguir. Naturalmente, na vida que nós estamos, vai se levantar barreiras. E às vezes são barreiras muito grandes, mas muito grandes mesmo. Mas a gente tem que olhar para a barreira e falar como Davi falou para Golias. Você pode vir com lança, você pode vir como escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Oh, glória a Deus. Ele não tinha essa capacidade. Ele não tinha nada que o faria romper aquela grande barreira da vida. Mas ele tinha Deus. Oh, glória. E Deus fez com que ele rompesse. Deus fez com que ele passasse. Deus não vai tirar as barreiras. Deus não vai nos livrar dos problemas. Deus irá nos ajudar a romper todas as barreiras, todos os obstáculos e todas as situações. E no final nós vamos ter um cântico de vitória em nome de Jesus. Aplauda bem forte. Chegando ao fim mais do culto, graças a Deus. A palavra do Senhor foi abençoada, foi forte. Ela nos trouxe entendimento para que nós, dependente das situações, permanecemos. Estamos chegando ao fim de mais um culto. Nós estaremos fazendo uma oração pelas ofertas. Aquele que tem uma oferta, uma contribuição, nós vamos orar. E também estaremos orando pela tua vida financeira, para que Deus possa fazer você romper por essa barreira, romper por esse obstáculo, que você possa ser muito abençoado. Nós vamos se colocar de pé agora, receber a bênção de Deus, e logo após nós iremos receber a bênção apostólica para irmos para a nossa casa. Se assim Deus permitir, na terça-feira nós estaremos aqui exaltando e glorificando o nome dele. Pai, obrigado desde já por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Peço a tua bênção, Pai, na vida financeira do teu povo. Da mesma forma, Senhor, que nós iremos romper os obstáculos e as barreiras nos nossos setores, eu te peço, nos ajude a romper, meu Pai, os obstáculos na nossa vida financeira, Senhor. Nos ajude a vencer os obstáculos, nos ajude a vencer os impedimentos, em nome do Senhor Jesus. O Senhor sabe da nossa necessidade. Nós temos, Senhor, vivemos no mundo, e da mesma forma que o Senhor esteve aqui, o Senhor teve que pagar o imposto, mesmo que indevido, porque o Senhor é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas o Senhor disse: dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Nós estamos neste mundo e nós temos necessidade de pagar questões aqui, e pedimos que em nome de Jesus, o Senhor, da mesma forma que supriu a necessidade do passado, supra a nossa necessidade no dia de hoje, que possamos resolver todas as nossas questões, pagar as nossas contas para a glória do nome do Senhor Jesus. Abra as comportas dos céus, repreenda todo o mal, Senhor. Derrama a tua bênção sobre a vida da tua igreja. Que o Senhor possa, meu Pai, abençoar essa semana. Que seja uma semana de bênção, de portas abertas, boas notícias, de boas situações na nossa vida. O Senhor nos abençoe para o culto de terça-feira, fortaleça e quebra todo impedimento. E que o Senhor possa levar nós para casa em paz e segurança, nos livrando e nos guardando.
que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e todos aqueles que creem. Diga amém. Graças a Deus. E uma salva de palmas para Jesus. Paz do Senhor Jesus. Até terça, se assim Deus permitir. A paz.